Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o programa AproFURG em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e vou conduzir este importante espaço da categoria docente dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcast. Este é o programa de número 20 e vai ao ar no sábado, dia 19 de outubro, às 13 horas, com reprise na terça-feira, dia 22 de outubro, às 17 horas. No programa de hoje vamos falar sobre o 15º CONAD extraordinário do ANDES Sindicato Nacional, que ocorreu na última semana em Brasília e tratou sobre a carreira docente. Teremos a participação do presidente do ANDES, Gustavo Seferian, e do diretor do Sinduif, André Martins. Aqui ao meu lado, o parceiro e vice-presidente da AproFURG, Gustavo Miranda. Bom dia, Gustavo. Mais uma vez, bem-vindo ao AproFURG em Pauta. Bom dia, Diego e ouvintes, da rádio FURG FM e do programa AproFURG em Pauta. Então, sempre é um prazer estar aqui, Então, fazer a informação para nossos filiados, ao sindicato, atualizações do sindicato, das movimentações sindicais, Então, essa é importante e fazer uma conversa sobre o último CONAD, que a gente teve lá, que é de extrema importância para nós, porque fala sobre carreira e uma atualização da concepção de carreira que o ANDES tem, E tendo essa consolidação para poder trabalhar em cima disso com o governo, com o Ministério da Educação. Então, isso é importante, Então, vamos dar uma conversadinha sobre essas atualizações que nós discutimos lá no CONAD extraordinário em Brasília. Perfeito, Gustavo. Antes, eu peço desculpas aí aos ouvintes pela minha voz, mas o clima aqui do sul não é para amadores, Do sul, ou como a gente diz, do norte do Uruguai, não é para amadores. Bom, Gustavo, gentilmente o presidente do ANDES, que também se chama Gustavo, nos enviou um resumo com a visão da diretoria do Sindicato Nacional sobre a discussão intensa e extensa sobre a carreira no CONAD. Vamos ouvi-lo. Olá, companheirada. Queria agradecer imensamente o convite para participar desse diálogo com a AproFURG e poder trazer aqui algumas questões que se passaram no nosso 15º CONAD extraordinário, tido na cidade de Brasília, em que nós pudemos, dando cabo à deliberação da nossa categoria, debater e atualizar os nossos horizontes de luta para com a questão de carreira. Esse foi um CONAD bastante expressivo, muito embora com essa natureza extraordinária. Ele contou com 244 participantes, foram 72 sessões sindicais, na verdade 71 sessões sindicais e outras 2 entidades convidadas a compor esse nosso espaço de discussão e deliberação. Nós tivemos logo uma composição bastante representativa que denota a importância que a nossa categoria confere ao tema de carreira e a urgência de podermos rebalizar todas as nossas históricas construções amparadas nos princípios fundamentais que foram construídos no âmbito do ANDES para abordagem da questão de carreira. O processo de organização do CONAD, ele seguiu o que é uma dinâmica habitual nos nossos espaços deliberativos. Nós pudemos não só iniciar os nossos espaços políticos com uma discussão de conjuntura amparada na problematização do tema da carreira, que não nos levou a descuidar da necessidade de avaliarmos e constatarmos o atual estágio da crise do modo de produção capitalista, a natureza e qualidade da lida do Estado para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, a ofensiva do capital
contra a nossa classe e o desmonte das conquistas históricas cristalizadas não só na forma de direitos, mas na sagração da obtenção de bens de vida de forma gratuita que historicamente tivemos, como chaves decisivas para que nós não só pudéssemos reafirmar nosso horizonte estratégico, mas também calibrar as nossas táticas em lida com o tema da carreira. A questão das greves, né? Não só a greve no âmbito das federais, que nos alcançou e teve inclusive no âmbito da Profurg o nosso sinal de vanguarda, né? Mas também em diversas realidades estaduais em que o tema da carreira foi o elemento central, ou um dos elementos mais significativos do processo de mobilização, paralisação e embate com governos estaduais. Os textos de apoio e resolução foram debatidos em 5 grupos mistos, né, de muita qualidade. Nenhum, inclusive, desses grupos mistos teve sinalização de um esgotamento ou não realização de debates de uma forma escorreita, inclusive foram muito reconhecidos enquanto de grande valor, como normalmente são, né, espaços proveitosos para que os companheiros e companheiras possam se colocar com mais tranquilidade, com mais vagar na lida com as nossas questões, enfrentando ali, né, uma série de TRs no momento inicial, pela manhã do nosso segundo dia de atividades, no sábado, os TRs de 7 a 14, que trataram de diretrizes gerais para a lida com a questão da carreira, e no período vespertino os TRs de 15 a 24, que se voltaram a um plano de lutas nos setores, né, das federais e das estaduais, municipais e distrital, que acabaram nos proporcionando ali um repertório bastante amplo de materiais para levar ao plenário e poder deliberar naquilo que despontou a título de polêmica as posições do conjunto da categoria, né? Tendo em vista que muitas resoluções, né, ou elas foram suprimidas pela integralidade dos grupos que debateram, ou aprovadas também por aqueles e aquelas que nelas se debruçaram. Eu queria aqui registrar só alguns pontos que me parecem ser importantes, né, para que a gente tenha em conta para definição ou redefinição dos nossos horizontes ligados à questão de carreira. Muito embora tenha despontado de uma forma bastante surpreendente algumas posições no sentido de que o Andes não teria acúmulo ou debates acerca da questão do nosso piso remuneratório, né? Gerou bastante perplexidade em algumas pessoas. Nós tivemos, eu acho, como um dos nossos maiores saldos políticos nesse CONAD, a definição do Piso Nacional da Educação Básica como referência para a nossa composição remuneratória, algo que nos coloca, inclusive, num horizonte bastante significativo de interlocução, alinhamento convergente com outros setores e entidades representativas de trabalhadores da educação na construção de lutas articuladas e que nos proporciona, né, uma série de saldos na tomada de sua referência, sem perdas, né, de forma alguma de direitos adquiridos ou de construções que trazem já historicamente mais benesses do que essa própria referência, mas como uma baliza central de sustentação no desenho da malha salarial da nossa carreira, né? Então acho que esse foi sem sombra de dúvida, um importante saldo que pudemos ter nesse nosso CONAD. Mas
Também pudemos ter uma definição quanto à necessidade de atualização do terceiro capítulo do caderno 2 do Antissindicato Nacional, que trata da questão de carreira, né? Então, considerando esse lugar dedicado do 15º CONAD Extraordinário para abordagem do tema de carreira, foi a nós possível acumular e decidir quanto à necessidade de revisão desse terceiro capítulo, que trata dessa matéria específica, e projetamos, né, ao conjunto dos GTs a necessidade de debate acerca da atualização do caderno 2 naquilo que se refere a outros temários. Então a gente terá deliberação futura quanto à necessidade de eventual revisão do caderno 2, também naquilo que se refere à construção setorizada de outros GTs que acumularão e levarão a decisão em momento futuro quanto a isso. Nós tivemos, né, um momento importante que foi o do lançamento da campanha contra a FUNPRESP, né, que tem por mote a ideia de garantia de incertezas, sabendo que a projeção ao capital financeiro dos nossos destinos de vida, das nossas ambições de futuro, por certo, algo que nos trará, né, um destino bastante negativo, né, uma frustração da atenção das nossas condições elementares de reprodução da vida, de aferição de renda, como sabidamente e historicamente demonstrado, os fundos de complementação de aposentadoria, né, que projetam, como não podem deixar de projetar, a sua rentabilidade na corrosão de direitos sociais, quando a gente está tratando de fundos de complementação, de títulos da dívida pública, ou então na intensificação da exploração do trabalho e destruição da natureza, quando a gente está lidando com ações de empresas, a sua forma de agir bastante mistificada e contraditória para com o que são os nossos horizontes políticos, né? Bem, tudo isso, como disse, né, é fiado, felizmente, em todos os bons princípios que historicamente o nosso sindicato construiu, vai nos proporcionar, somadas a outras tantas resoluções, ter condições, né, de ajustar as nossas linhas políticas, os nossos rolos de demanda em tarefas importantes, né, que passam já pela intervenção junto aos grupos de trabalho instituídos pelo governo federal para lida com a carreira BTT, a regulamentação das atividades dos professores e professoras no ensino básico técnico e tecnológico, mas também a construir todas as nossas agendas que ainda perduram em continuidade de negociação e intervenção da categoria, resultantes do acordo firmado no desfecho da greve no âmbito das federais e que vai ter, né, no GT recentemente instituído no dia 23 de outubro próximo, seu primeiro momento de afirmação. Sem perder tempo, o diretor do Sindoif, André Martins, que também participou do nosso seminário aqui na FURG e foi ao CONAD, trouxe a sua avaliação dos 3 dias de debate. Por favor, Léo, a contribuição do André para o nosso programa de hoje. Olá! Faço uma saudação inicial às professoras e aos professores da FURG e do Campus Rio Grande do IFRS, sindicalizadas e sindicalizados na APROFURG, seção sindical do Antissindicato Nacional, e um convite inicial para aquelas e aqueles que ainda não se sindicalizaram que possam se juntar à APROFURG e fazer a luta coletiva, porque quem tem sindicato nunca está sozinho. Trago essa saudação do Sindoif, seção sindical, minha base, onde sou professor no campus Porto Alegre do IFRS, e venho aqui falar um pouco para vocês sobre o que aconteceu no 15º CONAD do Antissindicato Nacional, que ocorreu em Brasília, no Distrito Federal, nos dias 11, 12 e 13 de outubro. Eu sou André Martins, sou professor do campus Porto Alegre do IFRS e atualmente diretor
do Sindoif, seção sindical do UANDS. Queria ressaltar no primeiro momento que foi um grande CONAD, com a participação de 72 delegações e seções sindicais do país inteiro, dos diferentes setores do nosso Sindicato Nacional, quase 300 pessoas no total que estiveram presentes nesses dias de debate. E, como um primeiro ponto dos itens que foram aprovados nesse CONAD, gostaria de ressaltar a aprovação e a construção no processo de revisão da carreira docente do Piso Salarial Profissional Nacional, o PSPN, que é conhecido como Piso da Educação Básica, né, Lei 11784 de 2008, como referência, como piso gerador para a nova carreira única do UANDS Sindicato Nacional, conforme proposta que saiu desse 15º CONAD extraordinário. Quero ressaltar que de 2009, quando foi criado, até 2024, portanto no intervalo de 15 anos, esse piso, o PSPN, ficou 105% acima da variação do IPCA, tá? Tendo recomposição quase que anual, à exceção de um único ano, em 2021, no governo daquele presidente inominável. Mas, ainda assim, essa variação de piso garante, né, o próprio PSPN como piso gerador de uma futura carreira única do magistério superior, garante efetivamente uma recomposição salarial anual, que é uma luta antiga do nosso Sindicato Nacional. Então, talvez o primeiro destaque, grande destaque, seja a unificação da ideia de um piso que possa gerar toda a malha salarial na carreira docente. Outro tema importante foi a deliberação do CONAD extraordinário em relação à revisão do caderno 2 do UANDS Sindicato Nacional, no que se refere especificamente ao seu capítulo 3, o capítulo sobre carreira, mas também um apontamento para o futuro congresso, o Congresso de Vitória, que vai acontecer ano que vem, para que seja revisado todo o caderno, né, num debate que envolvam todos os grupos de trabalho do UANDS Sindicato Nacional que tem algum tipo de contribuição na estrutura do caderno 2, que é um projeto do UANDS Sindicato Nacional para a educação pública no nosso país. Quero destacar ainda que o que diz respeito especificamente ao Magistério Federal, que é a base das professoras e dos professores da Profurg, a nossa carreira única, conforme saiu do projeto 15º CONAD, se estrutura a partir da formação de uma única carreira e um único cargo de docente federal, em substituição ao que temos hoje, que são duas carreiras, a carreira do Magistério Superior e a carreira do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e também dois cargos isolados, o cargo isolado de titular do Magistério Superior e o cargo isolado de titular EBTT. Tudo isso seria condensado numa única carreira e um único cargo, simplificando bastante a estrutura, permitindo ampla mobilidade docente no âmbito federal, né, tanto no que se refere a redistribuições entre diferentes instituições, quanto a possibilidade do ingresso por novo concurso público sem qualquer prejuízo no posicionamento da carreira e sem a necessidade de realização de um novo estágio probatório, aquilo que chamamos normalmente de entrada lateral. Tá? Bem, um outro ponto importante para destacar é que o CONAD aprovou que a carreira reestruturada, a partir da carreira única que queremos construir, ela é uma carreira com apenas 2 regimes de trabalho docente, tá? Ao contrário dos 3 que temos hoje. Quais seriam esses 2? O regime de trabalho de tempo integral, de 40 horas, com dedicação exclusiva, tá? Prioritário, preferencial na carreira, todos os concursos seriam abertos para DE, e, alternativamente, aquilo que não pudesse ser DE, seria a partir do regime de trabalho de tempo parcial de 20 horas semanais, fazendo com que o regime de 40 horas sem DE, que atualmente existe, ele possa ser descontinuado quando da reestruturação da carreira. É claro que essa descontinuidade do regime de 40 horas sem DE
não implica obrigar nenhuma professora e nenhum professor a fazer alguma opção por outro regime de trabalho. Não. O que se está dizendo é que a partir do momento que se reestrutura a carreira, todos os novos concursos públicos serão ou para DE ou para 20 horas. Tá? E aí, com o passar do tempo, todas as revisões de código de vaga ficariam para um desses dois regimes de trabalho, nessa compreensão que não há necessidade de 3 regimes, 2 é suficiente, e que isso simplifica também bastante a carreira. Outro tema importante, tá, é a questão do percurso da carreira. Atualmente a carreira tem um percurso, por conta do acordo que fizemos na greve de 2024, de 19 anos. Tanto a carreira MS quanto a carreira EBTT. A proposta do Antissindicato Nacional, que sai do CONAD, reduz esse percurso para 18 anos. A partir de 13 níveis, 100 classes, como o ANTI sempre defendeu, com a estrutura de uma única linha de remuneração salarial em cada posição e garantindo aí uma variação interníveis fixas de 6%. Entre cada nível, portanto, uma variação de 6%. Isso dá uma estrutura que permite dizer que desde o ingresso até o teto da carreira, para o mesmo regime de trabalho e para a mesma titulação, a diferença salarial é de 2 vezes, ou seja, quem está no topo recebe o dobro de quem está ingressando, evitando uma hierarquização da carreira, em especial a partir de promoções e steps, de variações entre níveis muito diferentes uns dos outros, como temos hoje. Tá? Os interstícios também são reduzidos dos atuais 24 meses para 18 meses. Essa é uma ideia também de retomar uma variação menor que permita que mais rapidamente a professora e o professor atinjam o teto da carreira. É fundamental pensar isso, inclusive na perspectiva daquelas e daqueles que ingressaram a partir de fevereiro de 2013 e que, portanto, estão numa situação previdenciária do limite do teto do INSS, ou seja, o limite do regime geral quando da aposentadoria. Tá? Então, por isso, precisamos também de uma carreira mais curta nesse sentido, mais curta no sentido do desenvolvimento. Há também uma ideia de nova, que é nova pelo menos para as carreiras federais, que é incluir anuênio, biênio, triênio ou quinquênio como uma forma de desenvolvimento automático na carreira. Isso já existe em algumas estaduais, por exemplo, o caso da Estadual do Pará, que possui desenvolvimento automático de 5% a cada 3 anos de trabalho. Né? Outro tema fundamental também, aprovado, é que a licença sabática, que atualmente chamamos de licença capacitação nas carreiras federais, a ideia é lutar por ampliação dos atuais 3 meses de licença a cada 5 anos por 6 meses de licença a cada 5 anos trabalhados. E, por fim, unificar a valorização da titulação em percentuais que não sejam inferiores a 10% para aperfeiçoamento, a 20% para especialização, também 50% para mestrado e 115% para doutorado, que são os percentuais aplicados hoje ao regime de dedicação exclusiva, mas não são aplicados para os outros regimes. Então, eu quero saudar o resultado desse CONAD e dizer que nós saímos com uma carreira certamente muito melhor, porque, inclusive, na sua estrutura de desenvolvimento, trata o trabalho indissociável entre ensino, pesquisa e extensão e evita, inclusive, as barreiras que temos hoje de titulação ou outras barreiras do desenvolvimento da carreira. Saímos com um projeto de carreira muito melhor, mas é importante lembrar, projeto de carreira é proposta de luta. Agora precisamos implementar, chamar os sindicatos parceiros, como é o caso do Sinasef, e com toda a força ir na mesa de negociação com o governo federal para traduzir em uma carreira melhor o direito de cada professora e de cada professor. Venha lutar com a gente, venha para o Antissindicato Nacional, sindicalize-se na sua seção sindical, você que é da FURG, você que é do Campus Rio Grande, do IFRS, procure a Profurg,
e se some a essa luta. Um grande abraço. É com este convite para se sindicalizar aí, feito pelo André, que voltamos aqui nos estúdios da FURG FM. Então, depois de ouvir Gustavo Seferian e André Martins, agora o nosso Gustavo aqui, o nosso Gustavo Miranda, ouvindo esses dois relatos, Gustavo, tu como delegado da Profurg, né? Lembrando que a Profurg foi com uma delegação de 9 professores, né? 8 observadores e observadoras e um delegado, que é quem tem direito a voto, que foi o Gustavo, escolhido em assembleia. O que de mais importante, Gustavo, nós podemos destacar que nós avançamos na discussão da carreira docente em Brasília? Bom, o que foi feito, né? Como foi falado pelo nosso presidente Gustavo e pelo André, nosso companheiro de Andes e meu companheiro de IFRS, né? Então, como foi colocado ali, a gente teve vários avanços, né? Várias melhorias em termos de carreira na visão do Andes, né? E uma das coisas importantes, que foi uma pauta que a gente trabalhou no nosso texto, né? Que a Profurg também fez um texto, o TR-24, né? E a gente colocou, entre outras coisas, né? Seria a necessidade de revisão, né, do caderno 2 do Andes. E para quem não sabe, né, é importante, a gente sempre fala caderno 2 é importante, né? E isso é importante até para o pessoal que é do nosso sindicato, até dar uma olhada, né? Ir atrás, né? Pode ser ali na Profurg, tem o caderno impresso, né? De forma física, né? Que pode ser, a gente pode distribuir, a gente tem a mais ali. Ou então no site do Andes também tu pode buscar pelo PDF do caderno 2, que nada mais é, digamos, que o balizador do nosso sindicato. Tá? Ele é o caderno fundamental do nosso sindicato, mostrando lá qual é os nossos princípios, né, dentro da luta sindical e principalmente os princípios da carreira, né, de como a gente enxerga a carreira docente, né, como o Andes vê a carreira docente. E aí alguns reforços importantes, que a gente fez essa discussão e houve a anuência da direção nacional que nós vamos fazer essa discussão, né? Vai ser jogado para os GTs, né? Para fazer a discussão do caderno 2 em si, né? Fazer uma revisão dele, fazer uma adaptação, uma atualização dele. E isso vai ser uma deliberação do Congresso, né, que vai ocorrer em Vitória, no Espírito Santo, na última semana de janeiro, que é uma deliberação congressual. Né? Então, isso é extremamente importante. A gente jogou essa discussão na pauta, né? E também alguns reforços, né? Reforçar algumas coisas importantes que foram faladas tanto pelo André como pelo Gustavo. Né? É a nossa luta, primeiro, por uma única linha no contra-cheque, né? Então, quer dizer, o vencimento básico e o RT, que são 2 linhas, se transformarem numa e, consequentemente, a RT, né, a retribuição por titulação, passa a ser parte do nosso vencimento e não adicional. Né? Isso é extremamente importante porque isso traz segurança. Né? Porque até então, a retribuição por titulação é algo que um governo de direita fascista pode enxergar aquilo ali, vou tirar isso aqui deles. É uma retribuição, como está dizendo o nome, então isso é importante, ter essa única linha no contra-cheque para essa segurança, além de outras coisas que também tem, né, como o RSC, né, no caso dos EBTTs, né, que também é importante, né, a gente incorporar isso e deixar com segurança, né, a retribuição de saberes e conhecimentos. Então, essas são 2 coisas importantes. A outra coisa que é muito importante para nós, né, é a uniformização, né, do usar o que está na lei, né, na LDB, de 8 horas de mínimo, né, de sala de aula. Né. Isso é extremamente importante porque nos EBTTs isso aí não é regra. Né. Então, já teve a portaria 983 que foi derrubada,
que colocava 14 horas de mínimo para o pessoal do ensino básico, né? Então, essa uniformização é extremamente importante para nós e também abrir uma discussão. A gente precisa abrir uma discussão que a gente fez essa semana no IFRS de uma carga horária máxima também. Tá? É uma discussão importante. Tem dois lados, sim, mas é extremamente importante porque se tu deixar sem essa máxima, fica extremamente aberto e tudo mais, e tu não tem segurança, né? Então, essa é uma discussão também importante para a gente fazer. E também outra que a gente trouxe, que é de suma importância para todos na nossa carreira, né? Que é a quebra de barreiras na progressão. Quer dizer, o que quer dizer isso? Independente da tua titulação, tu poder chegar ao topo da carreira, né? Hoje, em termos de EBTT, apenas para titular a gente não consegue chegar se não for doutor. Mas na carreira do magistério superior, né, tu não chega nem a associado, né? Tu não pode chegar associado, quer dizer, tu perde nos níveis, tu vai perder 5 níveis. Tu não consegue subir 5 níveis. Os 4 associados, né, associado 1, 2, 3 e 4 e o titular, se tu não for doutor. No caso do EBTT, tu só não consegue chegar no último nível, né? Então, a gente defende que essa barreira seja tirada para que todo mundo consiga chegar ao topo da sua carreira, independente se tu vai fazer ou não um doutorado. Daí tu é forçado a fazer um doutorado. Muitas vezes o doutorado é simplesmente para chegar na titulação, né, a titular. E tu não vai... Muitos colegas acabam nem usando o título de doutor nas suas funções, né? Então, isso é importante dar uma reforçada. E, Gustavo, dada a importância do tema, né, o CONAD extraordinário, como o próprio nome diz, extraordinariamente acontece. O último que aconteceu foi a questão da saída ou não da CSP com lutas, que o Andes acabou saindo da central sindical, e agora o próximo CONAD sobre o tema carreira, tema completamente importante, que foi atualizado e está em constante atualização, que nem o Gustavo falou, vai ser levado aí para o Congresso, que é o maior evento deliberativo do Andes, em janeiro, na cidade de Vitória, final de janeiro. Correndo aqui, porque infelizmente já estamos com o tempo, digamos assim, estourado, né? O Léo aqui só me olha. Mas antes, 2 recados importantes, né, Gustavo? Primeiro, as eleições da diretoria da Profurg, o edital está rodando, está aberto e vai acontecer no dia 23 e 24 de outubro, mais conhecido como quarta e quinta-feira da semana que vem. Né, nós teremos urnas no IFRS, no Campus Carreiros, no Campus Saúde, na cidade de Santo Antônio da Patrulha, Santa Vitória do Palmar e São Lourenço do Sul. Digo na cidade, nos campi da FURG de lá. Né? Então, você que é docente sindicalizado ou sindicalizada, vote, não se esqueça. As informações aí sobre horários e locais serão divulgadas ao longo da semana aí pela assessoria da Profurg. Então, não deixe de votar, chapa única, né? Já emendando com o segundo recado, aqui aproveitando a presença do Gustavo. O Gustavo atualmente é vice-presidente da Profurg, né? E, como é chapa única, ele é candidato à presidência do sindicato, né? Ele e mais 9 docentes para a gestão aqui 2024-2026. Como eu já adiantei, nós só tivemos uma inscrição de chapa, então a tendência, né, é que o professor Gustavo assuma o cargo de presidente a partir do dia 1º de novembro, data que está programada a Assembleia de Posse. Rapidamente, Gustavo, grande desafio, mas também uma grande responsabilidade, né? Assim, é uma responsabilidade enorme fazer a condução da nossa seção sindical, né? Já venho participando das diretorias há um bom tempo, então não vou ser novato na função, mas importante também, né, dessa eleição, apesar de ser uma chapa única, né, que democraticamente muitas vezes é importante tu ter um confronto de ideias, né, mas infelizmente a gente não teve isso. Mas o legal de tudo é que nós somos 10 inscritos na chapa, né? E a renovação foi bem intensa. Então, a importância que, além de tudo, de conquistas e tudo mais da greve, também é a importância do trazer de volta muitos, ou apresentar para muitos docentes o sindicato, a nossa seção sindical, as ideias,
E isso foi importante para agregar novos quadros, né? E com isso a gente está tendo uma renovação bem ampla na diretoria, dos 10 nomes, 7 são de docentes que nunca participaram de uma diretoria de sindicato, da Profurg. Então isso é extremamente importante, né? A gente estava preocupado com isso, né? Então essa foi uma renovação ótima. E para quem quiser dar uma olhada no que a gente está planejando, as nossas diretrizes, né? É entrar nas redes sociais, a Profurg Presente. Então essa é a nossa insígnia da chapa, né? Então tá no Instagram, essas coisas, vocês podem entrar lá, dar uma olhada, né? Então a Profurg Presente que vai fazer a nossa gestão nos próximos 2 anos de mandato, né? Então, e continuamos com a sessão, vai continuar com a sessão aberta a todos, né? Então a democracia lá dentro é ampla e restrita, né? Então essa é a importância. E a gente quer pessoas lá dentro, a gente quer ideias, a gente quer que demonstrem o interesse pela nossa, para cada vez mais a gente atender aos filiados. Perfeito, Gustavo. É um dos grandes legados da greve, né? A greve tem vários legados e esse legado também dessa rotatividade de pessoas, agregar novos professores, trazer professores antigos, então acho que isso também é muito, muito importante. Infelizmente, aí, estourado o tempo, a gente chega ao final de mais um programa Profurg em Pauta aqui na FURG FM. Obrigado, Léo, Galbert, sempre pelo apoio técnico aqui nos estúdios da FURG FM. Quero agradecer imensamente também as contribuições do Gustavo Zeferian e do André Martins pela participação e pelo relato no CONAD e por dedicar aí um tempinho para engrandecer a nossa discussão aqui na Profurg em Pauta. Gustavo, mais uma vez aí pela parceria. Muito obrigado. Eu que agradeço, né? E obrigado pela participação e pelos ouvintes nossos, né? Mas eu agradecer ao Gustavo e ao André também, né? São parceiros extremamente importantes e combativos. Perfeito. Lembrando então que o programa vai ao ar sempre aos sábados às 13 horas, com reprise nas terças às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais como Spotify, Amazon Music e no YouTube, buscando o nome A Profurg em Pauta. Sugestões, contatos ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensaprofurg@gmail.com. Forte abraço, até semana que vem. Tchau.